Começa agora, pela Rádio Três Rios, o programa Uma Razão para Viver, uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Boa tarde, prezados ouvintes. Mais uma vez aqui estamos em nome da Sociedade Espírita Joana de Ângeles para trazermos até você uma mensagem à luz da doutrina espírita. Meu nome é Marco Aurélio e com muito prazer irei conduzir o programa na tarde de hoje, que traz como tema perda de pessoas amadas por morte prematura. É um tema que muitas vezes nos causa muito impacto. Muitas famílias, muitas pessoas estão aí curtindo a sua dor, curtindo o seu momento, e é preciso superar, é preciso buscar forças para continuar a sua jornada terrestre. E esse é o nosso objetivo, de alguma forma, podermos colaborar para que aqueles que porventura estejam em tal situação possam se utilizar, possam se valer dos recursos da doutrina espírita para erguer-se, para levantar-se e assim poder continuar a sua jornada terrestre. Como sempre fazemos, vamos iniciar com a leitura de uma mensagem que tem como tema Ante os que partiram. Essa mensagem está no livro Religião dos Espíritos e foi ditada pelo Espírito de Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier. E diz assim: nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhes os olhos no adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado em anjo da agonia, um esposo que se despede, procurando Delbade mover os lábios mudos, uma companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem instintas, um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer, ou um semblante materno acostumado a abençoar e que nada mais consegue exprimir senão a dor da extrema separação através da última lágrima. Falem aqueles que um dia se inclinaram esmagados de solidão à frente de um túmulo, os que se rojaram em prece nas cinzas que recobrem a derradeira recordação dos entes inesquecíveis, os que caíram varados de saudade, carregando no seio o esquife dos próprios sonhos, os que tatearam gemendo a lousa imóvel e os que soluçaram de angústia no átrio dos próprios pensamentos, perguntando em vão pela presença dos que partiram. Todavia, quando semelhante provação te bata à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes e as gotas que o teu pranto lhe fustigam a alma como chuva de fel. Também eles pensam e lutam, sentem e choram. Atravessando a faixa do sepulcro, como quem desvencilha da noite, mas na madrugada do novo dia, inquieta-se pelos que ficaram. Ouvem-lhe os gritos e as súplicas, na onda mental que rompe a barreira da grande sombra e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação ou se voltam para o suicídio. Lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhe diz respeito. Estimulam-te a prática do bem, partilhando-te as dores e as alegrias. Rejubilam-se com as tuas vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas,
para que não percas no frio do desencanto. Tranquiliza desse modo os companheiros que demandam o além, suportando corajosamente a despedida temporária, e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Recorda que, em futuro mais próximo que imaginas, respirarás entre eles, comungando-lhes as necessidades e os problemas, porquanto terminarás também a própria viagem no mar das provas redentoras. E vencendo para sempre o terror da morte, não nos será lícito esquecer que Jesus, o nosso divino Mestre e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz, em tarde pardecenta, sobre o monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos da manhã, no fulgor de um jardim. Então, como nós podemos observar nessa mensagem, antes do que partiram, e essa talvez seja uma das grandes características da doutrina espírita, nós podemos dizer até diferença em relação às outras religiões cristãs, é o fato que ela seja uma doutrina reencarnacionista, ou seja, todos nós nascemos, vivemos, desencarnamos, vamos para a pátria espiritual e depois voltaremos de novo a renascer, a reviver tantas vezes quantas forem as necessárias, até que nós possamos chegar ao estágio de perfeição. Por isso, nós entendemos, segundo a doutrina espírita, que a morte existe apenas no que diz respeito ao corpo físico, tendo em vista que o espírito é eterno. E quando daqui partimos, iremos para a pátria espiritual, que, como dissemos, é a nossa verdadeira pátria. É lá onde nós iremos reencontrar aqueles que nos antecederam junto ao túmulo. Assim sendo, esse momento de separação pela morte do corpo físico, embora sendo compreensível pelo fato de que nós ainda estamos muito ligados à matéria, nós, espíritos imperfeitos que somos, ainda temos muito apego às questões materiais, ao corpo, e não compreendemos muito bem essa questão da morte, da passagem do corpo, do plano físico para o plano espiritual. Então é normal que haja a dor, que haja o sofrimento, é normal que tudo isso que acontece nesse momento de luto possa ser levado em consideração. Entretanto, é necessário que nós busquemos forças, que nós busquemos energia para que nós possamos seguir a nossa batalha. Afinal de contas, Deus é justo, Deus é bom, é sábio, e se Ele, por alguma razão, quis levar de forma antecipada aquele que a nós amamos, tem isso algum motivo. E aí por isso que Emmanuel diz aqui: quando semelhante provação te bata a porta, reprime o desespero. Por que ele fala em reprimir o desespero? Como a vida continua, como o espírito que viveu aqui na Terra passa para o plano espiritual, todo o nosso desespero, toda a nossa angústia, toda a nossa dor, tudo isso vai afetar aquele que foi. Por isso, diz aqui Emmanuel, as gotas do teu pranto lhe fustigam a alma como chuva de fel. Ou seja, muitas vezes nós, naquilo que estamos vivendo, esse momento de luto, principalmente aqueles que vivem um luto muito prolongado, eles vão, sem dúvida alguma, prejudicar aqueles que se foram, não dando a eles a liberdade, não dando a eles
a oportunidade de continuarem a sua jornada. Como diz aqui o Emmanuel, eles ouvem-lhes os gritos, as súplicas, na onda mental que rompe a barreira da grande sombra, porque na verdade a comunicação entre os espíritos ela permanece tendo em vista que a comunicação entre os espíritos ela se dá através do nosso pensamento. Então basta que nós pensemos para que nós possamos linkar o nosso eu com aquele espírito que se foi. E tenha certeza, ele que lá está precisa dar continuidade à sua jornada evolutiva. Por isso, diz aqui Emmanuel, lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhes diz respeito. Ou seja, ninguém vai para o plano espiritual para ficar inerte, para ficar parado. Muito pelo contrário, continuará trabalhando, continuará a sua jornada para que possa prosseguir até que seja chegado o momento da sua reencarnação. É assim que nós entendemos, é assim que a doutrina espírita nos mostra essa jornada evolutiva. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala sobre bem-aventurados aflitos, item número 21, tem uma mensagem do Espírito Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, que foi ditada para Kardec em 1863. E diz ele que muitas vezes, quando a morte vem ceifar em nossas famílias, os jovens, nós dizemos que Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos. Isso acontece porque normalmente nós medimos a justiça divina pela nossa medida. E aí pergunta Sansão: podeis pensar que o Senhor dos mundos queira por um simples capricho infligir-vos penas cruéis? Nada ele faz sem uma finalidade inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se ouvisse melhor todas as dores que nos atingem, sempre encontraria nela a razão divina, a razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses representariam umas considerações secundárias que relegarias ao último plano. Acreditai-nos que vos digo, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. É uma terrível desgraça que uma vida tão cheia de esperança seja cortada tão cedo, mas que de esperanças querem falar? Das esperanças da terra? Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperanças? Regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um dos seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Essa dor se concebe entre os que não têm fé e os que veem na morte a separação eterna. Mães, vós sabeis que vossos filhos bem-aventurados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. Vós que compreendeis a vida espirituais, escutai a pulsação de vosso coração, chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmos
a consolação poderosa que faz secar as lágrimas. Então, como diz aqui o Espírito de Sansão, muitas vezes quando nós fazemos julgamentos, nós estamos fazendo segundo os nossos critérios, segundo as nossas verdades aí entre aspas, porque na verdade nós não a temos. E se Deus por alguma razão retirou esse espírito da terra, como diz aqui Sansão, nada se faz sem uma finalidade inteligente. É porque de alguma forma, por alguma razão, era necessário que isso acontecesse. A morte prematura é quase sempre um benefício que Deus concede ao que se vai. Então, se nós olharmos aqueles que foram sobre esse aspecto do benefício que é concedido a Deus, por Deus, nós certamente iremos nos confortar, iremos compreender melhor, e essa doutrina maravilhosa, que é uma doutrina consoladora, há de nos fortalecer para que nós possamos continuar a nossa jornada terrestre. E assim nós iremos, ao invés de chorar, nós iremos, não digo agradecer a Deus, mas pelo menos nós iremos compreender a razão por que Deus tomou tal atitude. E como ele diz aqui, se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmo a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas. E ao fazer secar as lágrimas, lembrem que nós falamos na mensagem anterior, que muitas vezes as lágrimas que nós derramamos aqui na terra, elas recaem sobre os espíritos que lá estão como um fel no seu perispírito. Um céu ali arder, ali prejudicar. Então, se nós pudermos secar as nossas lágrimas e podermos de alguma forma ajudar aqueles que se foram, por que não fazer? Pensemos nisso, pensemos com muita atenção para que nós possamos seguir a nossa jornada terrestre. Nós vamos dar uma paradinha aqui, vamos ao nosso primeiro momento musical e em seguida retornaremos para darmos continuidade ao nosso bate-papo. Quando a tristeza abalar seu coração, não se desanime, cante uma canção. Lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Quando uma dorzinha danada de doer, bem lá no fundo lhe fizer sofrer, lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Ponha um sorriso bonito no teu rosto, deixe que as lágrimas lavem seu desgosto e lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito
muito bem. Ponha um sorriso bonito no teu rosto, deixe que as lágrimas lavem seu desgosto e lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem. Dando continuidade então ao nosso bate-papo, precisamos aqui introduzir algumas informações importantes a respeito da doutrina espírita. A doutrina espírita traz 5 princípios fundamentais. Quais são eles? Primeiro, a existência de Deus. Segundo, a imortalidade da alma. A terceiro, a reencarnação. A quarto, a evolução. E quinto, a comunicabilidade com os espíritos. Vamos falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre cada um deles. Deus é o princípio inteligente, causa primária de todas as coisas. A imortalidade da alma, que todos nós somos espíritos, criados simples e ignorantes, e que todos nós chegaremos à perfeição, e que para isso nós temos a imortalidade. Nós temos uma jornada muito longa até que nós possamos chegar a esse estágio de perfeição. E por isso o princípio 3, que é a questão da reencarnação, como nós já dissemos na parte introdutória do nosso programa. É um dos dogmas da doutrina espírita e que nos faz crer que realmente Deus, na sua sabedoria, não poderia proceder de outra forma se não nos dá várias oportunidades para que nós possamos, dentro do princípio fundamental número 4, evoluir continuamente, progredir, para que nós possamos chegar a esse estágio de perfeição. E, por fim, a comunicabilidade com os espíritos, o que se dá através dos médiuns. Nós recebemos essas comunicações com os espíritos muito mais do que imaginamos, através dos sonhos, através da intuição, através da própria comunicação verbal e escrita. Nós acabamos de ler aqui mensagens que são ditadas por espíritos para médiuns como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco e vários outros. Dentro das próprias casas espíritas, nós temos as reuniões mediúnicas, e aqueles que desejarem conhecer sobre essa questão da mediunidade, na nossa casa tem, e as casas espíritas de uma maneira geral possuem, que é o curso dos médiuns, para que a pessoa possa conhecer sobre essas questões da comunicabilidade. Então, esses princípios fundamentais, eles são, como o próprio nome já diz, assim, a base de toda a doutrina espírita. E nós que estamos aqui vivendo num mundo de provas e expiações, num mundo para espíritos imperfeitos, num mundo que ainda temos muita coisa para acertar, para que vocês que têm o primeiro contato com a doutrina espírita possam compreender. Imagine vocês, por exemplo, um espírito que vive nessa jornada evolutiva, nessa encarnação, e
ele desencarna através de um crime, e ele é o criminoso, e de alguma forma ele precisa expiar essa situação, ele precisa reparar. Ele não pode ir para o mundo espiritual e ficar por isso mesmo. Ele precisa ir para lá, ele precisa compreender que esse não é o procedimento esperado, ele precisa se arrepender dessa falta cometida, e após essa falta cometida, após esse arrependimento, ele precisará reparar e expiar essa falta. E para isso ele vai reencarnar, e nesta reencarnação ele vai ter talvez uma prova, talvez uma expiação, e muitos aqui vêm com uma missão. Na pergunta número 132, Kardec fez aos espíritos a seguinte questão: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta foi: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a reencarnação, ou de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Às ações dos seres corpóreos é necessária a marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. O que essa resposta, em curtas palavras, quer dizer? Como nós já dissemos, uns aqui vêm para espiar, outros para cumprir uma missão. A expiação é fruto de uma falta anterior. A missão é um compromisso que aquele espírito assume a fim de alcançar a própria perfeição. E essa existência da matéria, essa existência nossa material, ela é uma providência divina que nos ajuda a concorrer para a nossa evolução espiritual. Não é difícil nós compreendermos. Imagine vocês, por exemplo, o que era o mundo antes da era da tecnologia, do computador. Imagine o mundo antes do carro, era transportado tudo por carroça. Hoje em dia nós temos os foguetes, enfim, quantas coisas foram sendo evoluídas ao longo desses últimos anos. Isso para falar daquilo que nós estamos vendo, nós que estamos aqui encarnados agora. E tudo isso faz com que o ser humano desenvolva um dos atributos fundamentais da nossa jornada, da nossa caminhada, que é a nossa inteligência. E assim sendo, nós iremos concorrendo para cocriarmos esse mundo de Deus. Infelizmente, muitas vezes, tendo em vista o livre-arbítrio de que todos nós somos possuidores, nós utilizamos essa nossa inteligência, essa nossa capacidade para o mal, destruindo, por exemplo, a destruição das florestas, toda essa poluição que nós estamos vendo, todas essas sugestões que nós estamos observando, de certa forma agora, o nosso planeta reclamando direitos, reclamando situações. Assim, vejamos nesse último verão quanta chuva nós tivemos, quantos desastres naturais, ou desastres provocados pelas chuvas torrenciais, enfim, quanta coisa está acontecendo
fruto de quê? Fruto do homem utilizar de forma equivocada essa inteligência que lhe foi dada para que ele possa evoluir, para que ele possa progredir. Mas tudo isso faz parte do processo divino para que nós possamos chegar ao nosso estado de perfeição. Muitas vezes é comum nós dizermos que assim, se o ser humano não aprende pelo amor, ele aprende pela dor. A gente até fala isso, mas a grande verdade é que na maioria das vezes nós aprendemos mesmo pela dor. Um fracasso muitas vezes nos ensina mais do que o sucesso. Muitas vezes nós aprendemos muito mais nos momentos de agonia, de aflição, do que nos momentos de alegria e de prazer. E é nessa busca constante que nós devemos concentrar nossos esforços para que nós possamos evoluir constantemente. Vocês que estão aí do outro lado poderão estar pensando, será que é isso mesmo? Será que tudo acontece exatamente dessa forma? Nós podemos lhe garantir que sim. Nós podemos dizer que o mundo espiritual ele é perfeito. O mundo físico ele é apenas uma cópia daquilo que nós temos no plano espiritual. Para que nós possamos reencarnar, é feito todo um planejamento da nossa futura existência. Muitos que aqui vêm, já vêm com a sua jornada preparada. Kardec até fez uma pergunta: há predestinação da união da alma com o corpo ou só na última hora é feita? Responde: o espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus que tudo sabe e tudo vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Assim sendo, essas mortes prematuras muitas vezes são frutos de quê? Frutos de uma existência anterior que muitas vezes aquele espírito provocou a morte antecipada de alguém e ele precisa reparar aquilo. Ou de alguma forma assim, ele sacrificou a sua jornada terrestre através de um suicídio, através de coisa assim, e ficou faltando um período de tempo para ele pudesse completar. Então ele precisa reencarnar e viver um período de tempo. Esses espíritos, por exemplo, que se suicidaram numa existência anterior, é muito comum que eles retornem para a reencarnação trazendo consigo algumas imperfeições, alguma deficiência física, alguma parte de deficiência mental, enfim, tudo isso acaba explicando muitas dores, muitos sofrimentos e muitas coisas. Esses espíritos que nascem e vivem muito pouquinho tempo, às vezes horas, minutos, e logo após nascer eles desencarnam. Tudo isso segue um propósito divino dentro de um planejamento que nós não conhecemos. É como se nós fôssemos ver um filme e nós víssemos apenas metade dele e quiséssemos entender o início e o fim. É muito difícil nós fazermos uma compreensão geral se nós não tivermos todo o contexto daquela situação. E é assim que nós entendemos. Vamos fazer mais uma pausa aqui para que nós possamos ouvir mais um momento musical e em seguida retornaremos para a última parte do nosso programa. Oh,
ilumina toda a terra, deslumbrando a natureza. Eu me sinto tão pequena e minha mente se algema ao sentir tua grandeza. E então se enche de paz meu coração e me curvo numa prece cheinha de gratidão. Muito obrigado por estas serras, por estes montes, por este mar, por este amor que meu ser encerra e tem vontade de espalhar. Pai, faz de mim um instrumento do teu amor, faz que eu possa cada vez mais refletir teu esplendor. Me ensina a te agradecer, me ensina sempre a te ter, me ensina a me humilhar, me ensina a te exaltar, me ensina o teu saber, me ensina a te amar, me ensina a todos querer, me ensina a crescer. Pai, faz de mim um instrumento do teu amor, faz que eu possa cada vez mais refletir teu esplendor. Me ensina a te agradecer, me ensina sempre a te ter, ensina a me humilhar, me ensina a te exaltar, me ensina o teu saber, me ensina a te amar, me ensina a todos querer, me ensina a crescer. Retornamos então para a parte final do nosso programa, querendo lembrar a você, ouvinte, ou informar que a Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica na Travessa Paulino Tavares, número 6, no bairro da Vila Isabel, bem ali ao lado do Residencial Vila Nova, o Residencial do Sola. As nossas reuniões públicas ocorrem todas as segundas e quintas, a partir das 20 horas. Será um prazer recebê-lo em nossa casa, para que, através da sua participação nas reuniões públicas, você possa se informar um pouco mais e, quem sabe, vir a se juntar a nós nessa corrente tão positiva que a doutrina espírita acaba nos levando. Vamos fazer a leitura de mais uma mensagem que foi ditada pelo espírito de Joana de Ângeles e psicografada por Divaldo Pereira Franco. E o título da mensagem é: o que fazer diante da perda de alguém querido? Diz Joana de Ângeles:
A mais pungente dor moral, pertinaz e profunda, é a que decorre da separação imposta pela morte física. Não te rebeles ante as conjunturas da morte que te separou momentaneamente do ser a quem amas. Não será definitiva tal circunstância. Tem paciência e espera, preparando-te para o reencontro que logo mais se dará. Os teus afetos te aguardam, esperançosos. Não os decepciones com a revolta ou com o desespero injustificado. Eles vivem como também viverás. Anteciparam-te na viagem, mas não se apartaram realmente de ti. Não os veis como estão ao teu lado. Se os ama, estão contigo. Se os detesta, vinculam-se a ti. Não os fixes às memórias vinditosas, aos impositivos da paixão, às condições da tua dor. Luariza a saudade mediante a certeza de reencontrá-los. Então essa mensagem de Joana de Ângeles, de fato, ela vem, de certa forma, completar aquilo que nós, ou melhor, não completar, ratificar aquilo que nós já comentamos na primeira mensagem, que é essa questão da morte não ser uma separação definitiva. Que nós precisamos, como diz Joana de Ângeles, ter paciência e esperar, porque o reencontro se dará. Entretanto, é importante aqui nós fazermos um registro. Para que esse reencontro se dê, é necessário que nós procuremos fazer o que Joana recomenda cá no final: luariza a saudade. O que é luarizar a saudade? É iluminar, é suavizar, é fazer com que essa saudade não seja aquela saudade de tristeza, aquela dor, aquela angústia, aquela coisa que muitas vezes nos afasta desses nossos entes queridos. E aí talvez esse reencontro não é que não acontecerá, ele acontecerá de qualquer forma, mas ele vai acabar se retardando mais, porque muitas vezes nós podemos desencarnar e há muitos espíritos, por exemplo, que ao desencarnar não estão preparados para esse reencontro, não estão preparados para seguirem a sua jornada evolutiva. Muitos até ficam presos à matéria, eles acabam ficando, então digamos que essa pessoa tenha um carro, uma casa, alguma coisa material que lhe traga à mente a lembrança daquela pessoa querida. O fato dela desencarnar, ela não vai deixar de ter essa lembrança. E aí todas as vezes que ela lembrar naquele bem material, todas as vezes que ela tiver aquela vontade muito grande de estar de posse daquele material, pode ser que ela seja trazida ao encontro desse bem material. E muitas vezes ela acaba ficando aprisionada no mundo material. Isso só para dar um exemplo, são várias as questões que podem fazer com que um espírito não siga o seu caminho evolutivo. Então é necessário que a gente procure realmente trabalhar muito essa questão da separação dos entes queridos, para que a gente possa fazer com que esse reencontro se dê da forma mais natural, mais suave possível e da forma mais rápida que o plano espiritual prepara. Muitas vezes é difícil nós entendermos aquela questão das mortes prematuras. O que é a morte prematura? É aquela que acontece antes do tempo previsto para cada um dos encarnados. Mas aí cabe uma pergunta: qual é o tempo previsto para cada um dos encarnados? Será que nós sabemos? Será que nós sabemos se aquela morte
por exemplo, da criança que nasceu, viveu 2, 3 horas, ela aconteceu antes da hora prevista? Talvez não. Talvez o planejamento era para que ele vivesse só aquele tempo mesmo. Então, muitas vezes ela é prematura sob o ponto de vista material. Entretanto, sob o ponto de vista espiritual, ela está seguindo exatamente o desígnio que Deus estabeleceu. E por que acontecem essas mortes prematuras? Na verdade, existem 2 motivos: o livre-arbítrio ou a bondade divina. O livre-arbítrio são aquelas questões relacionadas ao suicídio, ao aborto, à eutanásia. E a bondade divina são aqueles espíritos que são levados para a pátria espiritual porque já cumpriram o seu propósito, a sua missão para aquela jornada. Então, muitas vezes, uma criança que vem, um espírito que vem aqui, vive durante, vamos supor, 10 anos e desencarna, ele veio aqui muitas vezes só para aproximar aquela família, aproximar os pais, fazer com que o amor se estabeleça dentro de uma determinada família. Enfim, nós não sabemos, tem vários N motivos para que isso aconteça. E tão logo isso aconteça, Deus acaba estabelecendo que já cumpriu, a pessoa pode ir embora. Essas mortes prematuras pelo livre-arbítrio é que nós precisamos ter muito cuidado, pois a lei de causa e efeito faz com que todas essas questões, todos esses espíritos que antecipa a sua ida para o plano espiritual, de alguma forma consequências virão, seja no suicídio, seja no aborto, seja na eutanásia. Evidentemente que no aborto, não necessariamente para o espírito que foi abortado, mas sim para aquele espírito que abortou. Então, muitas vezes nós não conseguimos compreender por que uma mulher saudável, por que uma mulher, muitas vezes, assim, com tanto desejo, tantas condições para a maternidade, tem dificuldade de fazer uma gestação normal, muitas vezes fazem tratamentos longos e acabam não tendo êxito. Pode ser, tudo, voltamos a dizer, pode ser, não há uma afirmação, não há uma coisa assim fechada, mas pode ser que em algum momento essa pessoa, esse espírito cometeu um aborto, ou nessa encarnação ou encarnação anterior, e que esse desejo da maternidade seja a forma que ela escolheu para poder expiar a falta cometida. E muitas vezes ela vai procurar assim, um processo de adoção, vai procurar assim, meios para poder de alguma forma suprir essa necessidade. E qual é o objetivo dessa morte prematura? A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. É assim que nós precisamos entender que tudo acontece segundo a vontade de Deus. 3 lições nos são apresentadas por Joana de Ângeles para nós podermos superar a dor da separação. Primeira lição: nossos pensamentos emitidos fazem sofrer ou os alegram. Então, muito cuidado com os pensamentos, muito cuidado em pensamentos negativos, em pensamentos de dor, de aflição, porque de alguma forma esse pensamento que você gera aqui irá se refletir no plano espiritual. Segunda lição é não buscar evocá-los, quando ela diz: imagina-te impossibilitado por leis soberanas de socorrer ao amor da retaguarda que em desalinho caprichoso chamasse a imprecasse por ti.
Então não é conveniente que nós estejamos a todo momento, principalmente quando existe a questão da dor, da lamentação, chamando pelos espíritos que se foram. Que saudade do fulano, que bom seria que ele estivesse aqui, vem aqui para me ajudar. Ou seja, é isso que ela fala de evocação, ou seja, nós chamarmos aquele espírito para que ele venha até cá. Por que isso não deve ser feito? Porque esse chamamento que brota no nosso pensamento irá chegar até esse espírito. E muitas vezes, ao chegar lá, pode ser que ele sequer tenha condição de cumprir aquilo que foi pedido, mas de alguma forma ele irá se perturbar com isso. Então a grande verdade é que essa evocação muito mais atrapalha do que ajuda. E a terceira lição que Joana de Ângeles nos recomenda: precisamos envolvê-los em prece. A oração pelos que deixam a terra é a melhor forma de ajudarmos no desligamento dos espíritos, tornando o seu despertar no além-túmulo mais tranquilo. A crença na vida após a morte é que a separação é passageira, traz um grande consolo no momento da partida. Lembrar os bons momentos vividos, sabendo que nada acontece ao acaso e que a separação é apenas momentânea, demonstrando assim fé e confiança nos desígnios de Deus e na possibilidade do reencontro. Cultuar a memória dos entes queridos desencarnados mediante ações de que se alegram, de que se possam participar, inspirando-nos e protegendo-nos ou aprendendo conosco aquilo que não souberam ou não quiseram aproveitar. Então, todas as vezes que nós formos nos lembrar dos entes queridos, daqueles que se foram, vamos nos preparar para que isso possa acontecer. Vamos fazer isso de uma forma saudável, vamos fazer isso de uma forma alegre, vamos fazer isso de uma forma que nós possamos nos ajudar e ajudar aqueles que se foram. Então, é isso que nós tínhamos a transmitir na tarde de hoje e esperamos de alguma forma poder ajudar aqueles que talvez estejam precisando dessas palavras. Uma boa tarde a todos e, como dissemos, esperamos vocês para uma visita na Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Até lá! Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, confiando, trabalhando e perdoando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus,
pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus.